Pessoal, vocês acham que o Donald Trump deveria se envolver aqui na política brasileira diante do que está acontecendo no Brasil? Responde aí para mim com sinceridade, sim ou não, qual que é a sua opinião? Essa pergunta ela é muito necessária, ganha força nas redes sociais e pode ter impacto direto no cenário político nacional. Isso porque uma verdadeira bomba acaba de explodir. Vamos falar da prisão de Lulinha. Foi decretada, marcando uma das maiores reviravoltas recentes e levantando questionamentos sobre até onde essas investigações podem chegar. E não para por aí. O escândalo do INSS ganha novos capítulos após a prisão de um presidente de entidade envolvido em corrupção, reforçando a percepção de que o sistema pode estar muito mais comprometido do que a gente possa imaginar. Em meio a tudo isso, ainda vamos falar aqui da possível manifestação do Trump, que coloca ainda mais pressão sobre o judiciário brasileiro. Meus amigos, e especialmente sobre o STF, que já enfrenta desgaste com o desdobramento dos casos do INSS e do Banco Master. E para muitos, essa combinação de fatores pode levar o Supremo Federal a um nível de exposição internacional jamais visto na história. Antes de continuarmos, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Você já é inscrito? Comente aqui, você está aqui pela primeira vez, já assistiu algum vídeo nosso? Eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo, capital. É um grande prazer ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu tempo, por estar aqui assistindo as notícias, estar preocupado com o futuro do nosso país. Precisamos de mais pessoas, assim como você, junto conosco, para podermos refletir sobre os acontecimentos e nos unir para cobrar mudanças. E talvez você não veja a gente aqui novamente, porque as métricas mudaram. Então é muito importante que você se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos, assine o sininho de notificação para receber todas as notificações dos vídeos do canal e deixe o seu like, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível e escreva sua opinião nos comentários, tá? O seu apoio é essencial para a gente manter esse espaço ativo e levar essas informações para cada vez mais brasileiros. E além de tudo isso, existe um outro ponto aqui que está gerando revolta e debate. A decisão dos ministros do STF de não permitir a prorrogação da CPMI do INSS. Para críticos, isso pode significar um enfraquecimento das investigações justamente no momento mais sensível. E você, o que acha dessa decisão? Comenta aí para mim, comente. Acredita que foi uma medida correta ou uma tentativa de evitar que novas informações venham à tona, como é o que está acontecendo, né? E a gente já vê eles tremendo na base. O cenário está cada vez mais tenso e as próximas semanas podem trazer mudanças ainda mais profundas para o nosso país. Então vamos acompanhar, já começa aqui com o governo Trump, que aponta viés político dos juízes no Brasil. Será que vai respingar no Brasil? O que vocês acham? Agora a pressão pode aumentar ainda mais sobre o STF e Lula. Muitos até acreditam que o STF liberou o Bolsonaro para prisão domiciliar com receio do Trump. O que vocês acham? Vamos assistir juntos o trechinho desse vídeo, dessa matéria, que inclusive traz esse ponto aí do Trump e que gera uma preocupação no governo e também nos ministros. Quem trouxe a matéria foi o jornal Metrópolis e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês acompanhem comigo e vão deixando a sua opinião aí, tá? Veio pelo Paulo Capelli. Governo Trump aponta viés político em atuação... Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no sistema de justiça brasileiro no combate a crimes financeiros. De acordo com o documento produzido pelo governo de Donald Trump, decisões judiciais têm sido influenciadas por fortes vieses políticos, com impactos que ultrapassam as fronteiras do país. Na análise, o órgão subordinado à Casa Branca sugere que magistrados proferem decisões parciais no Brasil. Juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional, o que permanece sem solução, diz o documento obtido pela coluna Paulo Capelli. O relatório também aponta uma possível demora na tramitação dos processos. Atrasos judiciais frequentemente levam à prescrição de processos antes do julgamento, devido a prazos prescricionais rigorosos, indicou o Departamento de Estado.
O estudo foi produzido no âmbito de uma análise sobre combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. De acordo com o documento, as principais fontes de recursos ilícitos no país seriam provenientes da corrupção pública, do contrabando de imigrantes, dos crimes ambientais e do tráfico de drogas, armas e mercadorias falsificadas. Os métodos de lavagem de dinheiro incluem o uso de bancos, imóveis, contas fantasmas e paraísos fiscais estrangeiros, apostas online, criptomoedas, redes financeiras informais e a venda de carros, gado, cavalos de corrida, obras de arte e outros bens de luxo. O relatório do Departamento de Estado do Z-Way é um dos principais instrumentos usados por Washington para avaliar como os países enfrentam o narcotráfico e a lavagem de dinheiro. O texto analisa questões como legislações, a atuação de autoridades, a eficiência do judiciário e o grau de cooperação internacional, funcionando como um diagnóstico global sobre o combate ao crime organizado. Além de mapear rotas do tráfico e estruturas financeiras ilícitas, o relatório orienta decisões de política externa dos Estados Unidos, influenciando acordos bilaterais, parcerias de segurança e até medidas de pressão diplomática. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais. Gente, vocês viram aí? O que vocês acham que pode acontecer? Será que o Trump deve se intrometer aqui no Brasil ou vocês acham que ele não deve colocar o dedinho aqui e deixar que o próprio Brasil vai dar um jeito nas coisas? O que vocês acham? Precisa ter uma intervenção ou não? Responde aí para mim enquanto você comenta. Eu vou trazer uma outra situação aqui, que é a respeito dos ministros do STF que derrubaram a continuidade da CPMI, e isso mostra que a fala do Trump está certa. No relatório final, ainda colocaram a culpa da corrupção no governo Bolsonaro. Como sempre, né, gente? Olha só, e sabe o que é mais interessante? Quando a gente olha, né, o judiciário ligado ao governo. Olha só, CPMI do INSS, relatório do governo indiciará 170 pessoas e põe culpa da fraude na gestão Bolsonaro. Gente, o relatório paralelo que o governo apresentará na CPMI indiciará 170 pessoas e culpará a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro por falhas sistemas no controle e omissão para impedir a evolução do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias. No geral, o documento apresentará argumentos consistentemente trazidos por petistas durante a CPMI para afastar a crise do INSS do presidente Lula e demais aliados, e que o aumento da arrecadação de entidades fraudulentas em 2023 e 2024 seria explicado em razão de acordos de cooperação técnica que foram firmados durante a era do Bolsonaro. São destacados atos normativos do governo Bolsonaro que alterou deliberadamente regras que removeram barreiras de controle e criaram o ambiente propício para a expansão de esquema de fraude, diz o sumário do relatório do governo distribuído a aliados, o qual o Estadão teve acesso. E esse texto foi apresentado pelo grupo que pretende aprovar sua versão com parecer final da CPMI e do INSS. Governistas trabalham para que o relatório do deputado Alfredo Gaspar, da oposição, seja vencido no voto. O parecer de Gaspar tem mais de 5.000 páginas e deverá ter mais de 200 indiciados. O parlamentar disse ao longo da semana que estuda a possibilidade de incluir Fábio Luiz, Lula da Silva, Lulinha, como uma entre as 2 centenas de nomes, como mostrou o Estadão. A sessão desta sexta-feira deve ser marcada por uma disputa de pareceres, e o parecer alternativo separa grupo criminoso em 8 núcleos. Os mencionados já estão sob investigação da Polícia Federal, todos sob controle de um núcleo central que seria encabeçado por Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e o núcleo da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é a CONAFER, encabeçado por Carlos Roberto Ferreira Lopes, responsável pela operacionalização massiva de descontos associativos. E esse parecer aponta que, mesmo após denúncias em massa em 2020, foi reabilitado após mudanças na diretoria do INSS. Tem vários núcleos aqui conforme a matéria, né, bem longa, mas ele ainda, inclusive, né, esperam ter a prisão do Lulinha. Então a gente vê aqui que o caso, gente, vem respingando no governo, cada vez nomes envolvidos ao Lula aparecem. Inclusive aqui a revista Veja trouxe a matéria que, em relatório final da CPMI do INSS, defende a prisão preventiva do Lulinha. O Fábio Luiz Lula da Silva integrou a organização criminosa investigada, foi beneficiário de vantagens indevidas, segundo um trecho do documento. Então, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou o desvio da verba dos vencimentos de aposentados brasileiros chegou ao fim e produziu relatório de mais de 4.000 páginas. Entre os apontamentos está a prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, e como que você justifica que a culpa é do Bolsonaro, sendo que é seu filho que está tendo a prisão aí preventiva solicitada
né, na comissão parlamentar por envolvimento nesse crime. Qual que é a sua desculpa? Segundo o documento apresentado nesta sexta-feira, dia 27, no Senado Federal, a comissão diz que o Fábio Luiz Lula da Silva integrou, sim, organização criminosa investigada e foi beneficiário de vantagens indevidas, entre as quais viagens custeadas por Roberta, com recursos repassados pelo careca do INSS, líder da organização criminosa, além de indícios de recebimento de valores pecuniários identificados pela própria autoridade policial. É o que diz o trecho do documento. O relatório foi lido e apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar. A CPMI chega ao fim depois da maioria dos ministros do STF votar nessa quinta-feira para derrubar a decisão do ministro André Mendonça em prorrogar a CPMI por mais 120 dias. E eles consideraram que estender ou não o funcionamento da comissão é uma prerrogativa do Congresso, não do Judiciário. Com a anulação, a CPMI deve se encerrar agora nesse sábado, dia 28. Então a CPMI defende ainda que a saída de Lulinha com destino à Espanha, ocorrida no momento preciso da deflagração da operação ostensiva associada ao conjunto probatório descrito, configura fundado o receio de que o indiciado busque subtrair-se à incidência da lei penal, preenchendo o pressuposto para a decretação da custódia cautelar. Então, eles requisitam a Advocacia do Senado que represente as autoridades judiciárias competentes para a prisão preventiva do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, em razão de indícios concretos de evasão do distrito da culpa, que comprometem a aplicação da lei penal. Então, vocês viram aí, né? Foi solicitada essa prisão do filho do Lula, envolvido em fraudes de desconto indevido na folha dos aposentados, gente. Então, olha só o que a mídia trouxe, né? Até pedido de prisão agora tem. E tem mais, né? Aqui ainda a gente traz uma outra situação, que esse é um outro assunto também, ainda pegando o gancho do tema. Vamos falar sobre a diretoria de TI do INSS que pede exoneração. Ela era ligada a Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, que foi demitido do cargo por corrupção. Então, a diretora de TI do INSS pediu a exoneração. Olha só, olha o pessoal pulando do barco aí, minha gente. Olha aí. Olha aí, em meio ao turbilhão político que se tornou a CPMI do INSS, em meio ao pedido de prisão do próprio filho do Lula. Gente, a esquerda está desesperada. E as investigações do escândalo de corrupção com os descontos indevidos dos aposentados e pensionistas ainda estão em curso na Polícia Federal. Surge agora a informação no Diário Oficial de hoje que a diretora de TI do INSS, Léa Amorim, pediu sua dispensa do cargo. Até que ela demorou bastante na função, se levado em conta que desde novembro do ano passado, Léa vinha sendo pressionada a deixar o cargo pelo presidente do Instituto, Gilberto Oller Jr. E naquele mês, o Gilberto chegou a encaminhar um ofício para o ministro da Previdência, Vonei Queiroz, solicitando o desligamento dela sob a alegação de que ela tinha notória proximidade pessoal com o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, preso pela Polícia Federal após o estouro do escândalo de corrupção do órgão. E, porém, Vonei Queiroz, segundo reportagem do G1, teria mantido Léa no cargo quando devolveu o ofício para o presidente do INSS, solicitando que ele apresentasse de forma objetiva quais crimes, irregularidades ou desvios éticos embasariam o pedido de afastamento da servidora. As razões oficiais para a servidora deixar o cargo são desconhecidas, mas dentro do INSS as informações dão conta de que havia um clima ruim entre Léa e o presidente Gilberto Oller, ainda mais depois que em novembro do ano passado ele chegou a pedir sem sucesso a exoneração dela do cargo. Então, gente, tá aí, pulou do barco. Mais uma fora, né? O que será que tá rolando, hein? Já dá para perceber, né? E ainda aqui, gente, trazendo as informações para vocês, eu vou trazer aqui um vídeo do Lula que diz que os Estados Unidos fizeram com Venezuela e com Cuba não tá certo. O que será que tá certo então, Lula? Tá certo o seu filho ficar ali, né, de indo para Espanha, no meio que tá sendo investigado? O que tá certo, né? Tá certo ter descontos, maiores roubos da história tá dentro do seu governo? Conta pra gente aí. Não é possível, não podemos admitir que os demás piensen que são dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento. Miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático. ¿En qué párrafo, en qué artículo de la Carta de las Naciones Unidas dice que un presidente de un país puede invadir a otro? ¿En qué documento del mundo está escrito? Ni siquiera en la Biblia. No existe nada que permita que eso pase.
É a utilização da força, la utilización de la fuerza, del poder. Outra vez. Lo que quieren es colonizarnos una vez más. No tendremos la oportunidad ahora que descubrimos que tenemos tierras raras, que tenemos minerales críticos. No tendremos la oportunidad de utilizarlos ahora que podemos incrementar la calidad de la producción de combustibles alternativos. Tenemos que decir de forma alta y clara que no pase con nosotros lo que pasa en Gaza. No es posible, no podemos admitir que... Pessoal, agora me digam aí o que vocês acharam desse pronunciamento de Lula, hein? Enquanto isso, para encerrar aqui o nosso boletim hoje, como um vizinho do Brasil está escapando da crise gerada pelo aumento do valor do petróleo. O Uruguai investiu em energia renovável. A revista Veja foi quem trouxe a matéria, mostrando aí como que os países estão lidando com essa crise, né? Então o avanço dos preços, gente, fez com que cada país aí tomasse, né, a sua própria decisão, a sua própria estratégia. E a gente vê aqui que agora tá diferente, né? Agora o Brasil, enquanto só reclama, a gente vê outros países aí tomando medidas diferentes. É o que a gente viu aqui no caso do avanço dos preços provocados pela escalada militar no Oriente Médio, especialmente após a guerra envolvendo o Irã, reacende um velho temor global, a vulnerabilidade das economias dependentes de combustíveis fósseis. Enquanto países enfrentam inflação energética e pressão sobre contas públicas, um caso na América do Sul segue na direção oposta. O Uruguai, que já chegou a gerar até 98% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis, tornou-se um exemplo raro de resiliência energética. Essa transformação começou por necessidade, não por ideologia. Em 2008, durante um dos maiores choques do petróleo da história recente, o barril atingiu $145, expondo a fragilidade uruguaia. Totalmente dependente de importação de petróleo, o país viu os custos de energia disparar e precisou recorrer à compra emergencial de eletricidade de vizinhos, como Argentina e Brasil, a preços elevados. E foi nesse contexto que o governo de Tabaré decidiu mudar estruturalmente o modelo energético. Em vez de investir em alternativas tradicionais como energia nuclear, o país apostou em uma transição acelerada para fontes renováveis, liderada pelo físico Ramon Mendes. E a estratégia foi direta e coordenada. Em pouco mais de uma década, o Uruguai instalou cerca de 50 parques eólicos, expandiu sua capacidade hidrelétrica e integrou outras fontes como biomassa e solar. O ponto central não foi apenas tecnológico, mas político e institucional. Houve um pacto de longo prazo entre diferentes governos, segurança regulatória para atrair investimento privado e uma narrativa pública clara de que energia renovável era, acima de tudo, uma escolha econômica. Então, o resultado é uma matriz elétrica altamente descarbonizada, com participação renovável entre 90% e 98%, dependendo das condições climáticas. E mais do que reduzir emissões, isso alterou a exposição do país a choques externos. Como o vento e a água não têm preço internacional, o custo da geração elétrica tornou-se muito menos sensível à volatilidade do petróleo. E na prática, isso significa que crises como a atual, com impactos diretos sobre os preços do barril e cadeias globais de energia, têm efeito limitado sobre o sistema elétrico uruguaio. Diferentemente de países dependentes de termoelétricas a óleo ou a gás, o Uruguai não precisa repassar aumentos internacionais para tarifas na mesma intensidade. Olha só que interessante, né? Então a revista Veja trouxe essa matéria, vizinho do Brasil escapando do petróleo. O que vocês acham, hein? Então tá aí, né? A inovação, a tecnologia, tudo depende da criatividade de cada um. Então esse foi o vídeo de hoje, obrigada, um beijo, se cuida, até o próximo boletim.